A paz do Senhor, graça e paz, Shalom Adonai para você que está aí. Estamos começando mais um Pode Ser Erguer-Cast, né, Samira? Sim. Samira, se apresente, fale um pouquinho sobre Paz você. do Senhor, meus irmãos, como que vocês estão? Eu estou muito ansioso hoje, Eu tenho também. um convidado super especial que vai tirar todas as nossas dúvidas aqui. E para você que está aí, já não esquece de deixando seu like, compartilhando, deixando seu comentário, não esqueça. Já vai começando agora, eu vou até esperar agora. 3, 2, 1, então já espero que você tenha se inscrevido no nosso canal. Então, já vamos apresentar o nosso convidado, né, Samira? Aqui a gente não pode perder tempo hoje, né? Não pode perder tempo, porque assim, é muito conteúdo, é muita pergunta, é muita... Ai, é muito Deus. E ele é muito também, né, Samira? Porque ele tem muito para oferecer, né? Tem muito. Então tem que aproveitar, meu irmão. A gente não pode perder as oportunidades. É verdade. Então vamos com o Pastor Silas. E aí, pastor? Tudo bem? Tudo bem. Paz do Senhor para vocês, nossos telespectadores. Paz do Senhor, boa noite, ou bom dia, ou boa madrugada, não sei que hora você está nos ouvindo. Deus abençoe a todos. É isso aí. Já nós vamos continuar conversando com o pastor Silas, mas agora vamos começar a falar dos nossos patrocinadores, não é isso, Samira? Isso. Então já vamos começar. Importante. Então já vamos começar com a Mariela Beauty, lá do centro de Camboriú. A Mariela, lá que você precisa fazer sua sobrancelha, fazer seus cílios, fazer tudo que você precisar em questão de beleza, procure Mariela Beauty, lá no centro de Camboriú. As meninas, já vou deixar aqui o Instagram, as meninas vão estar lá esperando por você, já para recepcionar. Mande mensagem lá no Instagram, mande mensagem lá no WhatsApp, fale com a Rafaela, com a Maria, se você precisar fazer sua unha, precisar fazer cílios, tudo que for relacionado na sua beleza, para deixar você linda, procure Mariela Beauty lá no centro de Camboriú. Não esqueça, hein? Mariela Beauty. E agora também vamos com a JR TVs, lá do centro de Camboriú também. Se você precisar trocar sua TV, fazer manutenção, comprar uma nova, tudo que for relacionado. Se você quiser... Controle. O controle, não esqueça do controle, né, Samira? Eu já falei, né, que ele não é Deus, mas... ele tem o controle da sua TV. Não esquece que é da sua TV. E se você precisar também, a sua TV não é smart, pode ir lá que ele vende o aparelhinho Android lá que transforma a sua TV em smart. Não esqueça, precisou algo, cabo HDMI, tudo que for relacionado à sua TV, pode procurar JR TVs, que é lá no centro de Camboriú. O Instagram dele já apareceu aqui, então não esqueça. Mande uma mensagem para ele, faça um orçamento que ele vai estar lá pronto para atender você, né, Samira? Sim. A Samira... eu gosto. Vai lá, né, Samira? Sempre, né? Não tem como não ir lá também, né? Não. Antes eu ia menos, mas agora eu vou mais. Agora tá indo mais. Mas é isso aí. Procure a JR TVs lá no centro de Camboriú. E vamos voltar com o pastor Silas. Pastor Silas, que é lá da Assembleia de Deus, lá da sede de Camboriú, né, pastor? Então fala um pouquinho sobre o senhor, pastor. Da onde o senhor veio, como o senhor começou na obra ali. Que já queria também, antes de tudo, Aham. eu queria saber o quê? Como que o pastor Silas se converteu? Esse aí que eu tô ansioso. Então. Vamos lá. Vai lá, pastor. Meu nome é pastor Silas de Souza, tenho 68 anos de idade, completinhos, né? E estou há 35 anos nos Gideões Missionários da Última Hora. Olha aí. Cheguei em 89. Cheguei em setembro de 89 e fui estagiário, depois fui missionário, depois me mandaram para Peru, onde havia uma guerrilha muito forte com o Sendero Luminoso, onde havia a morte de um peruano, e eu fui substituí-lo. E eu montei numa Belina 2, se alguém tiver uma Belina 2 aí hoje, né? Deixa no comentário aí. Uma Belina 2, e engatamos uma carroça atrás, eu, a esposa, 3 filhos e uma peruana, e andamos 8.000 quilômetros. Olha aí. Um carro que não tinha ar quente, não tinha ar-condicionado. Botei a mudança dentro de uma carroça, desse que o pessoal trabalha aí carregando entulho. E levamos 13 dias de caminho. 13 dias dormindo dentro do carro, 13 dias parando num posto de gasolina. Quem já teve uma Belina 2 na época era luxo, né? Era luxo. E as crianças dormiam dentro do carro. Nós parávamos num posto de gasolina apenas para abastecer e comprar pão e um pote de margarina.
Assim foi a nossa vida durante 13 dias. Mas o coração naquele tempo era diferente do missionário hoje, né? Hoje o missionário quer ir de avião, hoje ele programa, hoje, né? Antigamente era a pé, era de jumento. Se não tiver ar-condicionado, fica bravo, né? Então, nós fomos para lá sem saber que o branco não era bem recebido, né? Porque havia entrado no país a teoria de Mao Tse-tung, né? Era o comunismo que tomava conta. Então, os empresários tiveram que ir embora do país. Então, as empresas fecharam porque funcionário não é empresário. Os empresários que se tornaram, os funcionários que tornaram empresários, falei em todas as empresas. E havia muita morte, né? Muita morte. E nós fomos para lá. Ficamos lá 3 anos. Tivemos bastante êxito na obra missionária. Volto lá todos os anos. Todos os anos eu volto lá. Temos bastante filhos na fé. Essa foi a nossa caminhada de chegar em Camboriú. Estágio, construir igreja, construir... Quando você entra em Camboriú, você vai ver a nova Camboriú. Eu tive o prazer de construir aquela igreja ali. Prazer de construí-la em 1 ano e 8 meses. Depois dali fui para o Peru de volta e construí mais uma igreja lá. Eu já construí muitas igrejas, né? As igrejas lá são Assembleia também? São Assembleia de Deus. Nós trabalhamos mais com as Assembleias de Deus, né? Sim. Por causa da doutrina que é a mesma, mas em alguns lugares recebemos apoio de outras comunidades também, outros ministérios. Isso não é problema, não. Gideões, ele é interdenominacional. Isso aí a gente não faz caso de onde houver necessidade, onde houver um pedido, a gente envia missionário e dá apoio. Então hoje eu viajo praticamente 17, 18 países, né? Onde a gente hoje estamos com trabalho em 21 países. Estamos com 1.039 missionários em 43 projetos. Sim. Então temos no Brasil, no Nordeste, no Norte, temos na Argentina, no Chile, no Peru, no Equador, na Colômbia, na Venezuela, em Cuba. Eu amo demais o Projeto Cuba. Tive o prazer de abrir o Projeto Cuba, o Projeto Haiti. Eu acho lindo os haitianos, eu acho lindo eles. É a paixão que Deus coloca no coração da gente. Sim. E a alegria deles também, né? E a alegria deles também, né? Então, cada cultura a gente vai se adaptando. E aqui estou eu, uma carcaça quase se acabando, né? Mas tenho bastante filhos na fé, graças a Deus. Ô pastor, agora que o pastor tocou nos haitianos, para quem não sabe, ali na igreja nossa, os zeladores, o Pierre e a esposa, eles, os que cuidam, né, da nossa igreja, que fazem... Girona. Eu sempre, de vez em quando eu passo lá para ir para a rádio, eles estão lá, e aí eu paro, converso com eles, né? E nos Gideões também, por conta da gente ficar ali envolvido, então a gente tem mais proximidade com eles, né? Meus irmãos, todos os haitianos, né? Todos, assim, até os que a gente encontra na rua, todos eles são poliglotas, né, pastor? Sim. Porque eles têm uma língua tradicional que é o crioulo. Sim. Mas também tem o francês. E também tem o espanhol. Porque é uma grande ilha, ela é dividida no meio. Metade é a República Dominicana, que é branco, que é americanizada. E a outra metade é haitiano, que é africano. Aí eu falo para eles, me ensina. Quer ver como é difícil o crioulo e o francês, é difícil. Mas eles aprendem, e aprenderam o português também agora, né? Porque aprendem muito fácil o português. Eles aprendem muito fácil? É. Muito fácil. E pastor, o senhor tem vários projetos, né? O senhor tem o senhor falou agora? A Casa da Criança, né? Isso. Nós temos, há 18 anos atrás, nós tínhamos, eu um dia vi o pastor Cisino Bernardino, de saudosa memória, para mim ele foi um pai, eu trabalhei 27 anos com ele. Nossa, eu entendia ele perfeitamente, né? E a gente viajava junto também. Ele, quando viajava, era mais pai do que aqui. Sim. Lá fora ele era melhor ainda do que aqui. Aí eu viajei com ele muitas vezes. Um dia eu falei para minha esposa assim, poxa vida, nós temos a missão com tantas mil crianças. Por exemplo, agora estamos em pleno Natal Missionário de Fé. Sim. A gente faz um projeto para 50 mil crianças. Olha só. Atender 50 mil, com brinquedo, com cesta básica, com roupa, calçado, material escolar, né? Os missionários também, que é muita criança. E eu acho engraçado, é uma bênção, né? É uma bênção tudo isso, e geralmente as pessoas não sabem, né, de tudo. Eu praticamente não sabia, né, da questão desse projeto que o senhor tem. Aí as pessoas gostam de falar mal dos outros sem conhecer, né? Geralmente adora falar mal de pastor. É verdade. Mas só que assim, os pastores não fazem nada para eles, mas sim para a glória de Deus. Não é verdade? Então não precisa mostrar o que eles estão fazendo. Mas é só fazer. A obra de Deus é essa, é só chegar e fazer, né, pastor?
Então eu um dia observando assim, eu disse para a esposa, poxa, a gente tem trabalho com criança no Amazonas, no Haiti, em Cuba, no Nordeste, é muita criança, né? No Peru, na Argentina, no Chile, na Bolívia, na Venezuela. E não temos em Camboriú, interessante, não temos. Dentro de casa. Vamos dar uma olhada, falei com ela assim, vamos dar uma olhadinha como é que é a casa, o orfanato, que naquele tempo ainda falava a palavra orfanato, né? Sim. Hoje ela está em desuso. E chegamos lá, e quem cuidava eram pessoas que estavam se recuperando das drogas. Existe até hoje essa casa, mas Sim. não está mais em Camboriú. Aí chegamos lá e eu vi uma senhora trocando a fralda de uma criança com um cigarro na boca. E ela, enquanto ela demorou, o cigarro foi queimando e a cinza caiu na barriguinha da criança. Não. E aquela cinza queima. Que... E ela queimou. E aquilo me chocou tanto, aquilo ali. Eu disse, olha, a gente precisa mudar isso daí, essa história. Nessa época estava na cama o Wilson Plautz, que foi prefeito 16 anos em Camboriú. 2 vezes de 2 mandatos. E eu visitava ele. Ele levou um tiro na boca, né? E a bala se alojou na 7ª vértebra. E ele só movia o braço esquerdo. E ele era cuidado por dois enfermeiros. O pastor Lucier Freitas e o pastor Lindenilton Matias. Os 2 eram enfermeiros. Hoje são pastores, né? Sim. Missionários. E a esposa dele, a Nina, que cuidava dele como se cuida de um bebê. E ele me chamava de madrugada, porque ele sentia dor nas costas, mas ele não sentia as costas. E cada vez que eu ia lá, ele dizia assim, qual é o teu sonho? E eu dizia, meu sonho é ter um orfanato. Tu é louco, ele dizia, tu é doido. Estava arrumando sarna para se coçar. Eu falei, não, minha casa da minha mãe é 20 filhos, mano. Minha casa da minha mãe já é um orfanato. Fora o lixeiro para de manhã para tomar café, o pedreiro para lá, que a minha mãe, eu perdi um irmão no exército, aí em Lages, né? Porque nós nascemos em Rio do Sul, no Vale do Itajaí. E meu irmão morreu junto com 25 soldados numa tragédia que houve lá. E a minha mãe recebia um salário. Ela fez um voto de que quando começasse a receber, ela recebe hoje as minhas irmãs recebem como 3º sargento. E ela disse, eu vou gastar tudo para satisfazer a fome das pessoas. E a velhinha italiana, ela colocava café às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, estava sempre cheia. A gente chegava lá e não sabia quem era, de tanta gente que comia na casa dela. Eu falei, rapaz, a casa da minha mãe sempre foi um orfanato e para nós não é problema, pô, muita gente. Aí ele disse, tá bom. E ele me deu o primeiro terreno. Ele disse, o terreno que eu vou te dar, porque eu disse assim para a esposa, hoje eu vou lá. Se ele me fizer essa pergunta, eu vou dizer, eu quero um terreno. Ele tem que me dar um que vale por 5. Fiz um propósito assim com ela, assim, na hora que eu estava saindo de casa para ir orar por ele. O que você quer? Eu falei assim, eu quero um terreno. Eu quero montar um orfanato. Ele disse, eu vou te dar um que vale por 5. Exatamente como a gente conversou. Ele disse, mas vende rápido. E eu vendi por 120 mil reais, era 18 anos atrás. Era um pacote de pão assim, ó. Eu vendi no dia seguinte. Valia aqui 400 ou 500 mil terreno. Está entre Itajaí e Balneário, bem na Praia Brava, onde está crescendo ali, frente a Cassol ali. Eu vendi o terreno ali. E trouxe para casa um pacote de pão assim. E cheio de 120 mil reais. Com aquilo ali eu toquei o abrigo 2 anos. 2 anos. Eu perdi todos os móveis, bem pertinho da casa do seu pai ali. Inundava aquilo ali. 2 anos eu perdi 2 vezes os móveis. 2 anos eu toquei, porque os primeiros 2 anos você não tem utilidade pública. E se você não tem utilidade pública, você não tem verba do governo. Você tem que esperar 2 anos para depois começar a receber. Sim. E aqueles 120 mil deu exatamente 2 anos. Olha só. Aí entramos com utilidade pública municipal e começamos a receber verba. Hoje estamos já há 18 anos no mercado ali. O nosso abrigo hoje é modelo no estado. Olha só que hoje eu passei muita vergonha em audiências no começo. Aquilo foi para a experiência, né? Porque, queira ou não, para vergonha nossa, evangélicos, 90% das crianças que vão para o abrigo são filhos de evangélicos. São filhos, eles sabem tudo sobre sexo, eles sabem tudo sobre droga, eles sabem tudo sobre palavrões, eles sabem tudo sobre essa vida miserável que está aí, né? Hoje em dia, eles sabem, com 8, 9 anos de idade, eles são espertos nisso aí. Então, a faixa etária assim que tem lá? De 0 a 12 a gente fica com eles, né? Quando eles não afloram sexualmente, eles ficam mais tempo. Mas quando afloram, tem que ir para a casa do adolescente. Aí não é conosco, aí já é outra... É do governo? É do governo, a prefeitura que
que tem esse projeto. Sim. Não é fácil. Hoje ninguém quer trabalhar com adolescente, né? Só o Colégio Cívico Militar é que dá jeito. Outros não dão jeito, não. Então, nós estamos há 18 anos no mercado, né? Esse é um mercado, esse é um trabalho fora, governamental, né? E temos a Associação Lar Maternal Bom Pastor. Você pode olhar lá no site, lá, www.associaçãolarmaternalbompastor.com.br. Você vai ver o nosso trabalho. Nós já estamos há 18 anos, temos uma folha de pagamento de R$110 mil mensal. É dinheiro. O dono da obra é que dá um jeito. E o senhor começou com quanto? 120? Eu comecei com 120 e depois o primeiro salário que o governo me deu foi R$5 mil. Olha só. Foi 5 mil, dava para cobrir a despesa. Eles já falaram no começo, a verba que você vai ter, o convênio, na verdade, é um convênio, né? Sim. Nunca vai poder cobrir 100%. Você vai ter que... Então tem gente que quando me vê numa igreja, numa empresa, já balança a cabeça, diz que não tem, né? Porque a gente pede para todo mundo. Então a gente construiu uma casa. Eu agradeço a Deus pelo Renato Roça, o dono da Embred. Ele esteve uma noite no nosso abrigo, eu não conhecia ele. Teve ele e a sua filha, que hoje é a presidente da Embred, né? E você não conhecia ele, não? Não conhecia. Ele chegou lá e foi... Chegou lá um dia de noite, era frio, mês de junho. A gente estava com uma casa que foi construída em 1950, com 3 quartos, e tinha 36 crianças dormindo em 3 quartos. Meu Deus do céu. Aí, porque no começo era meio desorganizado, o governo, a prefeitura, o conselho tutelar, qualquer caso que tivesse já é abrigo, né? Então, ele chegou um dia de noite e disse: você está documentado? Eu disse: estou. Então, daqui uma cópia de cada um dos seus documentos. Mas logo depois, no ano seguinte, ele faleceu. E o irmão dele, o Renato, é o Renato. Ele é o Rogério, o Renato sempre pegava uma criança para levar para casa no fim de semana, a esposa, né? Aí um dia ele chegou para mim e falou assim: ei, pastor, como é que está teu projeto? Eu disse: está morto igual seu irmão. Eu falei: a gente tinha bastante amizade. Ele, sim, ele falou assim: tinha intimidade, né, para falar. Não, rapaz, a filha sumiu, ela é melhor que o pai. Eu vou agendar um dia com você. Aí chegamos lá, no dia agendado. Ela disse: aí, pastor, lembra de mim? E eu me lembrei que ela tinha ido com o pai dela naquela noite. Mas ela não falava nada. Mas né? era bem nova. Bem nova ou não? Bem nova, né? Aí ela disse assim: o que tu queria do meu pai? Eu digo: o teu pai eu queria um andar, contigo eu quero 3. Eu quero uma casa de 3 andares. Disse: então pode desenhar aí que eu vou te dar a casa. Que benção, assim, na hora, na lata, assim. Aí veio uma crise em 2009, 2010, ela teve que mandar 1.000 funcionários embora. Meu Deus. Ela disse: ó, pastor, a estrutura está pronta, daqui para frente elas vão ter que ser diferente. Eu vou te pagar um pedreiro e um servente e você se vira com o material. Aí eu coloquei uma assistente social no telefone 24 horas, né? Todas essas empresas aí, uma deu tijolo, outra deu cimento, outra deu areia, outra brita, e terminamos a casa. Deus abençoe de uma forma. 1.030 metros de construção, da melhor que tem. Aí passavam lá, me dava as portas, passava outro, me dava uma coisa, aí depois ela me deu o gesso, depois me deu as portas também, que não alcançou, depois me deu a elétrica. Ela, no fim, na inauguração, eu levei ela lá e disse: olha, isso aqui foi Deus que lhe usou. Ela discursou, tem a gravação, tem as imagens, né? O nosso irmão Mel, que ele gravou tudo. Foi lindo, foi lindo. Hoje nós temos um abrigo modelo no estado. As crianças têm ali o que elas nunca tiveram. Para uma família adotar uma criança ali, ela tem que ter um lugar melhor do que o nosso. Porque senão não adianta. Existe um chamado bate e volta. A criança, ela vai lá e volta, vai lá e volta, vai lá e volta, para se adaptar com a família. Depois vai e fica. Então tem que ser melhor do que o que nós temos ali. Nós temos oferecido o melhor dos melhores. A corregedoria. Nós temos 14 órgãos que nos fiscalizam ali. 14. Se todo mundo trabalhar seria bom, né? 14 órgãos. Porque temos a último que vem é a corregedoria do estado, vem lá de Floripa, né? E esse ano disseram: olha, vocês hoje são modelo no estado. E o pessoal vai vir aqui aprender com vocês como é que se trabalha. Quando eu comecei, ninguém me ajudou. Eu não tive instrução de ninguém. Havia aquele abrigo que nós fomos visitar, eles esvaziaram e mandaram para nós. Hoje eles não trabalham mais com criança de 0 a 12. Eles trabalham com de 12 a 18.
receberam um castigo dobrado, né? Que adolescente não é fácil, não é fácil. Então aí estamos com esse abrigo. Meu filho hoje é formado, a minha nora também. Nós temos 22 funcionários, em torno de 12 por 36, mas nos adaptamos. É uma família, é uma família. Eu fico muito feliz em saber tudo isso, né? E isso é uma coisa que não dá ibope. E é uma coisa que não se pode divulgar na mídia. Não? Não. É proibido divulgar a face da criança. Nós tivemos que tirar o nome dos muros da caixa d'água. Não pode, de jeito nenhum. É porque é constrangedor para a criança, aquela coisa lá toda. Sim, né? sim. Entendeu? Mas é uma chamada fatia podre da sociedade. Ninguém sabe o que existe nesse lado escuro da sociedade, né? A pedofilia, o abuso moral, físico, emocional, o abandono nesse Ruth Cardoso de crianças através de viciados é muito grande. Nós recebemos criança com 3, 4 dias de vida. Nós recebemos criança pequena. Tem cada coisa que acontece. Não, e para mim eu acho que isso não acontece. Não, porque é proibido mostrar. É que eles não divulgam, não falam pode, sobre isso, não né? Não pode, é contra a lei, né? Hoje nós trabalhamos com 5 municípios antes. Nós trabalhávamos com Bombinha, com Xereder, com Alfredo Wagner, Balneário Camboriú e Camboriú. Nós atendíamos os 5. Hoje estamos atendendo só Camboriú. Porque senão, como é que vai fazer? Não, não dá mais, porque é muito desgastante para você. Pastor, desculpa, Samir, eu estava fazendo essa pergunta, mas vamos supor assim, o senhor consegue fazer em outra cidade ou não? O senhor Sim, quer se eu quiser, posso. Mas o senhor quer ter só de Camboriú mesmo? Aí melhor, não falou... dá. Já se foram as forças, né? Verdade. Já se foram. É muito, e também não é todo juiz, cada juiz tem uma cabeça, né? Cada juiz trabalha de uma maneira, cada promotor trabalha de uma maneira. Nós estamos ali tranquilos em Camboriú. É bom com poucas crianças, que na verdade o limite é 20, né? Cada abrigo tem um limite de 20 vagas. Poderíamos acolher mais, nós temos 40 camas, mas a gente tem o direito de... O nosso limite é 20. Às vezes passa um pouco, 2, 3 crianças, mas é normal. Sim. Meus irmãos, é assim que a gente... Tem gente que não gera nenhuma nessa tem gente que não gera nenhum. Mas, na verdade, a gente observa que tem pais que não têm capacidade de ser pais. Tem pai e mãe que não têm capacidade. Foi um acaso. E tem gente que tem posse, capacidade e não gera. Né? Por exemplo, o que eu estava explicando para vocês, depois da pandemia, o autismo ele veio muito forte na criançada. Sim. E geralmente tem pais que é o seguinte, a criança nasceu com um problema, ele joga na mão do Estado. Eles colocam a criança lá e nunca vem visitar. Aquilo ali que que nós temos hoje era um pet shopping. Aquilo ali eram baias de cachorros. O pessoal vinha para a praia, era o pet shopping Neves, que hoje ainda está em algum shopping por aí, né? O Neves tinha ali era um hotel de cães. Sim. O pessoal vinha de outros estados, vinha com cachorro, o hotel não aceitava, deixava lá, final de semana, e pagava caro. Sim. Tinha gente que deixava o cachorro, chegava no portão e voltava, porque chorava pelo cachorro. Agora tem gente que deixa uma criança e nunca mais aparece. Tu vê como é que é o ser humano hoje? Ele chora por um cão, por um cachorro, mas ele não chora por um filho. Eles voltavam do portão dizendo, não vou deixar meu cachorro aqui, não sei o que lá e tal. Mas tem gente que chega lá, o filho é retirado deles em casa e eles nunca mais aparecem assim, o que aconteceu com meu filho? Porque foi para adoção? Para onde ele foi? Com que família? Não aparece. Isso que é assim, né? Esse é o ser humano. A gente hoje tem que deixar claro também que a gente tem um sentimento por animais, né? A gente tem que ter, né? Um cachorrinho, não é errado, um gatinho, não é errado. Só que a gente vê também, a pessoa tem que ter o mesmo sentimento pelo filho, né? Porque tem muitas das vezes que as pessoas, tipo assim, a gente vê muito em locais por aqui, eles deixam as crianças brincar na rua e, tipo assim, a criança tá sozinha na rua, então ninguém nem liga, né? E querendo ou não, tá errado, porque se some essa criança, como é que é feito? Entendeu? Está muito difícil hoje em dia, está muito difícil. Entender a sociedade, entender essa geração de hoje, a falta de amor é muito grande. E o senhor, como pastor, o senhor vai também, prega nesses orfanatos, na casa de abrigo, né? A nossa ali, nós temos um devocional todos os dias.
Todos os dias antes do almoço, a gente tem um devocional, lê a Bíblia com eles, ensina eles a orar, e não temos TV aberta para eles. A programação, a gente programa a programação para eles, né? Eles são muito de ir para a igreja, muito de passear, entendeu? E eles têm uma vida normal ali com a gente. Tratam a gente como pai, tratam as cuidadoras como mães, né? E quase 1.300 crianças já passaram ali conosco em 18 anos. Sim. Antigamente ia muito para a Europa, ia muito para a França, ia muito para a Itália. Depois fechou a porta e nunca mais abriu. E a adoção é nacional hoje. Mas mesmo assim a adoção é demorada. Porque hoje em dia se cuida muito, o Ministério Público e Judiciário hoje cuida muito para quem envia, de que maneira, né? Tem coisas que a gente não pode conversar aqui, mas tem coisas absurdas, mas tem coisas que vale a pena a gente aprender com eles também. E temos recebido ajuda assim do Judiciário, Ministério Público nesse lado aí. Eles trabalham muito bem na escolha do casal, da família, para onde vai a criança, para que não haja um retorno, né? Sim. Retorno é perda de tempo. Agora, o problema são crianças hoje que têm problemas, né? Problemas de mental, que tem muitas. Essas crianças vão ficando. O brasileiro, ele quer bebê branco de olho azul. Bebê branco de olho azul, né? Esse que é o problema. Que eu fui Pissarras é pro lado de Florianópolis, né? Não, então é pra cá, descendo. É o sentido contrário de Florianópolis. Indo pra Joinville. Ali é Joinville. Ali eu acho que tem um abrigo também das crianças especiais. Uhum. Então aí teve um ano que eu sempre ia, né, nos abrigos, e aí nós fizemos, eu levei lembrancinha, levamos, né, reunimos um grupo de amigos lá da igreja também, fazia parte dos jovens, e aí nós fomos para esse abrigo. Tipo assim, as crianças tinham, claro, tinha os adolescentes, lá é mais adolescente, especiais, né, com deficiência mental, e alguns até físico, e assim que só porque veio deficiente ou com algum problema, eles abandonaram. Os pais abandonaram. Abandonam. E deixam lá. E tipo assim, ó, aí tem muito adolescente e também tem muitos adultos hoje. E eles vivem essa vida normal lá nesse abrigo. E eu ficava assim, meu Deus, como que pode? Como que pode? Só por conta da deficiência da criança e do adolescente. Aí eles se tornam adultos ali naquele meio, naquela... Sem um referencial, né? Isso. Não tem um referencial como pai e mãe. Hoje o brasileiro tem esse problema, nossa cultura tem esse problema. Por exemplo, nós não temos... Nós somos uma cidade assim, top em tudo, né? Adiantada, progresso, né? Mas não temos um projeto, por exemplo, uma criança, ela atingiu os 18 anos, ela tem que ser jogada na rua. Não tem mais para onde ir. Vai pagar um aluguel social para ela não sabe viver sozinha. Verdade. Ela não tem para onde ir. Na verdade, o Brasil não tem um projeto para isso daí. Você, comigo fica até 12 anos. Se pode ficar até 12, 13, 14, 15 se for se comportar. Não aflorou sexualmente, fica, né? Mas calma, a gente vai ficando com eles. Agora, se aflorou, é bom separar, porque pode ser prejudicial. Então, o que acontece? Ele vai até os 18. O governo tem responsabilidade até os 18. Completou 18, ele não sabe ler, não sabe escrever, ele não sabe se higienizar, ele não sabe nada. E o que o governo faz? Joga na rua, porque não tem um projeto. Não tem um local. E isso é uma coisa que dói muito na gente. O que dói muito é quando a criança chega, se ela tem soro positivo, a mãe não pode amamentar. Então ela chora 3 dias. Quando a criança chega, ela chora 3 dias. Ela sente falta da mãe. Sim. Mas depois dos 3 dias se adapta com uma das cuidadoras. Uma se apaixona por um, outra se apaixona por outro. E assim, elas se apaixonam. Parece que existe um contato ali, uma química entre a criança e uma cuidadora. Então elas são muito disso aí. Eu me apaixonei por aquilo se apaixonou por mim e tal, das coisas. E a criança parou de chorar. E o que dói também é quando essa criança, ela sai para um abrigo de adolescente, ou sai do abrigo de adolescente, e já não tem mais um programa do governo que acolha, e vai para onde? Os pais não querem.
E nessa situação que o senhor disse, teve alguma criança que chegou assim, bebê, né? Chegou criança ali, que hoje o senhor conhece, ou então tem uma vida com Deus, que tem Temos. pessoas que hoje o senhor vê, o senhor fala assim, olha, lá do nosso projeto, né? Onde agora o senhor se alegra em ver ele, né? Nos caminhos do Senhor. Tem alguém que o senhor conhece? Temos alegria e temos tristeza também, né? É. Temos crianças que hoje já são pais, são mães, são casados, né? Hoje voltam lá para abraçar, voltam lá para almoçar. Mas temos crianças que morreram em assaltos, né? Saíram dali, voltaram para a vida, não tiveram apoio e foram assaltar, foram mortos. Temos crianças assim. Mas o que nos alegra é olhar dentro da igreja e ver uma mãe, que aquela mãe foi criança no abrigo, né? Hoje ela é mãe, ela tem uma esposa, ela tem uma casa, tem uma profissão. Temos todo tipo de testemunho. Temos muita coisa que nos alegra. Temos muitos deles que são gratos, né? São agradecidos. Temos a criança por si só. Hoje o ser humano ele é muito ingrato. É verdade. E a ingratidão é a mãe de todas as mazelas. Sim. Como a gratidão é a mãe de todas as virtudes, né? A gente ensina. Ali a educação é 24 horas. Em tudo. No vocabulário, na vestimenta, na higienização, no estudo. Ali tem reforço, entendeu? Ali a gente procura ensinar 24 horas. Né? Eles estão inteiramente interagindo conosco ali. O evangelho, a oração, o respeito, a honra, é acostumado. Mas tem uns que o QI deles é muito baixo. Tem um que o QI deles é quase zero. Por quê? Foram gerados na força da cocaína, na força do crack. 9 meses, uma criança no ventre de uma mãe gerado no crack, na cocaína, dificilmente sai perfeito. Sim. Ela tem os seus problemas, né? Então, a gente sabe que se a mãe ela se alimenta de arroz e feijão, a criança também se alimenta. Sim, tudo, se ela né? bebe água, a criança também vai beber. Se ela bebe leite, a criança também bebe. Mas se ela vai beber álcool, a criança também está bebendo. A gente teve uma aula com um médico, o Dr. Marcelo, logo no começo que a gente teve o abrigo, ele disse, olha, essa criança chora porque a abstinência da droga, ela é viciada. Muitos deles choram aqui porque são viciados. Ele sente, então, né? A criança já saiu do ventre, ela é viciada. Meu Deus. Então isso aí é psicológico, isso aí é normal, né? E com o tempo ela se adapta, acabou aquilo ali. Então isso aí, hoje quem é um viciado em droga e está grávida, uma mulher grávida, viciada em droga, ela está matando uma criança, ela está gerando uma criança viciada. Em algum momento do caminho essa criança vai ter um problema do psique dela que vai, entendeu? E a gente não entende isso aí. É Deus que vai um dia revelar tudo isso pra gente. Mas o importante é... Eu gosto de trabalhar com existe a criança, existe o adolescente, existe o viciado, onde as casas de como é que chama? Recuperação. E existe o asilo. Eu não gosto da casa de recuperação. Embora eu tenha sido viciado, tenha sido traficante na minha época de adolescente e juventude, mas eu não gosto disso aí. Porque eles são assim, quando eles estão melhor, eles saem e depois voltam de novo para a vida. Sim. Cai com muita facilidade. Eu não gosto de asilo porque, para mim, eles não souberam administrar a sua vida. Tiveram oportunidade, não souberam administrar. Eu gosto da criança, porque a criança não pode te pagar. Sim. E a gente está evitando que aquela criança que passe por ali, um dia vai bater na tua porta com uma arma. Cada criança que você vai conseguir encaminhar para uma família de adoção, você está tirando um delinquente da rua. Sim. Você está tirando uma pessoa do mundo, esse mundão aí. Eu levei muitos deles ao batismo em águas, muitos que ficaram adolescentes, a gente batizou muitos deles. Uns seguiram, outros não. Ô pastor, como que o senhor se converteu? O meu pai era evangélico quando eu nasci, né? Eu sou o 10º filho dele. Meu pai era evangélico, né? Quantos irmãos? Fala, 20? 17 homens e 3 mulheres. Eu do meio. 17 O velho era alemão e a mãe era italiana. Né? Eita. 17 homens e 3 mulheres. Eu era o número 10 e a gente era muito acostumado, assim, casa grande, casa cheia, né? E a gente veio morar em Itajaí. Eu com, acho que 10, 11 anos, vim morar em Itajaí, na fazendinha, bem embaixo do Morro da Cruz. Mas veio toda a sua família de lá? Todo, meu pai era pastor do Brasil para Cristo ali.
Meu pai era pastor, demoramos um tempo sair lá do oeste, lá de Rio do Sul, porque a gente tinha vacas, tinha isso, tinha aquilo, e ali não tinha nada disso, ali era peixe, né? A vida é totalmente ao contrário, né? Totalmente diferente. Então, demoramos a vir. Quando viemos, eu comecei a estudar em um colégio ali, Gaspar da Costa Moraes. Está bem na fazendinha ali, né? E ali eu comecei a me juntar com gente ruim. Aí nós viemos morar aqui no bairro das Nações, aqui em Balneário. Moramos na rua Panamá com a Palestina. E ali, quando moramos na Panamá com a Palestina, eu comecei a estudar no colégio Bruno Silva. E ali tinha uns viciados e traficantes. E eu comecei a me misturar com eles. Eu experimentei droga pela primeira vez e gostei. Eu gostei da droga, gostei muito e comecei a vender. Meu pai era pastor, guardar em casa de um pastor, naquele tempo ninguém ia desconfiar. Então a gente comprava e vendia. Mas havia tempos de crise de droga. Então a gente ia lá em Brusque, ou lá em Itajaí, e achava assim um pasto onde tinha muitas vacas, e nas fezes da vaca nascia um cogumelo. E a gente cortava ele antes do dia clarear. E trazia e fazia um chá. Esse chá era a maior loucura do mundo. Esse chá era a maior loucura do mundo. Sim. E esse chá me deu câncer no sangue. Eu tive linfadenite reticular abscedante. Eu tinha câncer do pé ao casco da cabeça. Todo o meu pelo caía. Os meus dentes, hoje é tudo implante, meus dentes eu arrancava com a mão, porque ele tinha cisto. As minhas ínguas eram grandes assim. E eu fui prensando, Deus foi me prensando. E não tinha cura. Não tinha cura porque era um câncer galopante. E eu fui embora para São Paulo. Mas o senhor já, tipo assim, já estava aceitando a morte ou não? Não, morte não se falava, não. Para mim aquilo ali não. Ah, você achava que era uma enfermidade? Uma enfermidade normal, eu não tinha ideia do que era o câncer. Não tinha ideia. O meu era câncer, hoje a gente chama leucemia, né? Por exemplo, eu tomei 40 Bezetacil em 80 dias. Dia sim, dia não. E o meu corpo ficou empolado. Então o pelo caía. Eu tinha que comprar enxofre na farmácia e tinha que tomar banho de enxofre. Todinho e dormir num piso de cimento, porque o enxofre colava na roupa da cama. Porque aí eu tinha condição de andar 3 dias, até começar a enferridar o corpo de novo. Ficava como a face da minha mão aqui, o meu corpo, depois do enxofre. Aí 3 dias começava, cada poro nascia uma ferida. Aí ficava um bicho. Aí eu só andava à noite. Aí eu disse, olha, eu vou embora daqui. Eu acabando de morrer aqui e tal. A gente tinha uma turminha que a gente gostava de roubar, essas coisas, né? Umas gangues que a gente tinha. E eu só mandava, não fazia, só mandava, né? Tinha esse privilégio de só mandar, né? E todos eles morreram. Todos eles morreram. Eu me provi de droga e fui para São Paulo. Eu descobri que o meu irmão que tinha desaparecido um tempo, estava morando numa cidade chamada Cotia, na Grande São Paulo. Aí cheguei lá e conheci ele. E ele tinha uma igreja no fundo da casa dele. E eu vi uma moreninha bonita. Olha aí. Eu vi uma moreninha bonita. Não é só doença que leva para a igreja, não. Não. Aí eu fui entrar nessa igreja. Fui aí um filho de um pastor, fiz amizade com ele. Eu usava droga e ele gostava de cachaça. Ele vivia bêbado direto. E ele não tocava na minha droga, eu não tocava na cachaça dele. Naquele tempo era cachaça mesmo, era caipirinha mesmo. 51. Aí um dia fomos na igreja, nós dois fomos. Ficamos na porta, parado. Ele de um lado da porta e eu do outro. E era um salãozinho, tinha uma missionária que era a pastora daquilo ali. Bem pequena, um pouco maior do que a sala de vocês aqui. Mas era cheia, e era um fervor, era uma coisa linda. Rapaz, naquela noite ali, Deus usou aquela mulher. Porque meu pai era pastor do Brasil para Cristo, e com 14... Eu me lembro que o último congresso que eu fui, como meu pai era pastor, era um missionário que já falecido, que fundou a Igreja Brasil para Cristo, chamado missionário Manuel de Melo. Meu pai tinha um congresso em Joinville. Eu fiquei impressionado com aquilo. Eu não tinha visto muito aquilo. Aquele homem, Deus usava ele com cura divina. Ele quebrava as muletas primeiro para depois orar pelas pessoas. Olha só. Aquilo me impressionava. Uma semana eu fiquei com meu pai em Joinville. Eu me lembro assim, só uma coisa, o último dia, domingo à tarde.
Aquilo marcou a minha vida. Eu tinha 14 anos. Eu não tinha entrado nas drogas ainda. Eu não tinha experimentado. Aí aquele homem fez um convite dizendo assim, hoje é a última palavra, a última mensagem, e quem achar que tem câncer, vem porque Jesus vai curar essa tarde. E eu fiquei sentado na plataforma, dentro do ginásio de esporte. E eu ficava admirado com aquela monte de muleta, aqueles aparelhos que ele quebrava para depois orar. As pessoas saíam pulando, saíam saltando e caminhando. O homem tinha um dom de cura que era fantástico. Aquilo me impressionava, aquilo me chamava atenção. E na minha frente parou uma mulher, assim, na hora que ele chamou para orar para o câncer, parou uma mulher na minha frente, eu sentado e ela em pé, nós dois estávamos no mesmo nível. E eu vi esse osso frontal dela abrir. Eu vi abrir assim de um lado e para o outro. Nós temos uma glândula aqui atrás. E saiu um câncer desse tamanho de dentro desse frontal e parou em cima do nariz e fechou assim, diante dos meus olhos, assim, aquilo me espantou. Aquilo, bom, viemos embora. E eu, no ano seguinte, entrei nas drogas. E eu esqueci. Quando eu estou lá em Cotia, na igreja, atrás da minha namorada, que caiu um Pentecoste, e lá uma jovem cheia do Espírito Santo veio lá na porta e sacudindo os pés e pulando e tal. E olhou para o meu amigo e não quis nada com ele. E me pegou no meu braço e me levou para frente. Me colocou do lado da pregadora. Ela olhou para minha cara. Ela botou a mão na minha cabeça assim, homem, eu tinha 24 anos de idade. Foram 10 anos de droga, de tráfico. Homem, tu conhece o meu poder. Um dia eu fiz um milagre diante dos teus olhos. Para que tu saiba que eu sou Deus. Hoje eu curo o teu corpo. Hoje eu curo o teu sangue. Hoje eu troco o teu coração. De hoje em diante tu vai ser meu. No outro dia de manhã começou a nascer pelo no meu corpo. E eu sou um doador de sangue hoje. Olha só, a benção. Naquela noite eu conheci Dona Miralva Oliveira de Souza. E somos casados há 43 anos. Benção, né? Deus usou uma isca boa para me pegar, né? Nós falamos isso daqui agora com o presbítero, acho que ele é presbítero, né? O Alexandre Sena. E nós falamos sobre isso porque ele se converteu também por conta de um tênis. Aí tava falando que tem muito adolescente que hoje ainda vem pra igreja achando que, tipo assim, por conta das paquerinhas ali, da igreja e tal. Aí é isso que fisga. Assim, tem gente que vai por conta de tênis, outro por causa de mulher. Deus tem seus meios de trabalhar, né? Deus tem seus meios de trabalhar, isso é muito importante. Essa é a nossa vida. Dali eu trabalhava como motorista, aí depois fui trabalhando com um mestre de obra, ele me ensinou e terminei sendo mestre de obra de uma construtora. Mas houve o dia que Deus me chamou para Camboriú. Eu era daqui, mas não conhecia a igreja daqui. Eu não conhecia porque nunca tinha vindo à igreja daqui. E vim na era do pastor Cisino Bernardino, 89. Entrei na casa da irmã Maria de Lourdes. Era uma das casas de oração que existia. Existiam várias casas. Da irmã Planca, da irmã Olga, do irmão Genor, da irmã Augustinha e a da irmã Maria de Lourdes. Tem aquela senhora que veio aqui também. A irmã Laura. A irmã Laura desse tempo aí, dessas casas de oração. É só a geração passada que conheceu. Foi isso ali que alavancou a obra missionária em Camboriú. Foi isso ali que Camboriú foi conhecido não por um pastor, não por uma igreja, mas pelas casas de oração. Sim. Elas eram lotadas segunda, quarta e sexta. Os dias que não tinham culto nas igrejas, as casas você tinha que chegar cedo para arrumar um lugar. E você chegava a qualquer hora do dia, o casal estava ali de plantão. E o casal era usado em profecia para você. Não importa quem você era. Isso existiu em Camboriú. Eu cheguei na casa da irmã Maria e eu falei, lá tem uma casa de oração. Eu fui lá, tá bom, fui lá. Vim visitar meus pais, né? Meus pais moram em Balneário. Alguém me convidou, não sei quem me convidou, não me lembro mais. E achei um lugar bem na porta do banheiro. Botei a cabeça na porta do banheiro assim. E fiquei ali ajoelhado. E de repente lá vem a irmã Maria, caminhando por cima de um de outro, botou a mão na minha cabeça e disse assim, hoje eu tiro o teu patrão do teu coração. Hoje eu tiro teus amigos de lá. Tu vai vir para cá. Eu já tenho um projeto contigo aqui. Eu fazia chover dinheiro na minha cama. Eu era mestre de obra, mas eu podia, quando acabava o edifício, eu tinha a honra de reformar tudo.
Eu tinha uma equipe para reformar, eu ganhava muito dinheiro. Fazia chover isso na minha cama assim, oh, vida maravilhosa. Sou crente, tenho um monte de funcionário, tenho um patrão que é uma beleza. Tinha muito, o patrão era libanês, né? Uma família libanesa. Até hoje eu vou lá, ainda visito. E ela disse assim, hoje eu tiro tudo do teu coração. Hoje teu patrão já vai sair, o dinheiro, o emprego, você vai vir para cá. E não deu outra. Quando cheguei lá, eu dirigi uma Belina 2 novinha. Ela era 87, 88, era 0 quilômetro. Eu levava o mestre de obra, né? E Deus disse para mim, porque a gente começou lá, quando a gente se converteu, a gente ia um fim de semana para a favela, um fim de semana para a Praça da Sé. Então a gente andava carregado de caixa de som, igual o teu pai, né? Carregado de caixa de som e literatura e tal. E um dia de madrugada Deus disse para mim assim, ó, eu judiava do carro final de semana. Deus disse para mim assim, ó, cuida desse carro que tu vai fazer a obra de Deus com ele. Fiquei admirado assim, mas não é meu carro. Cuida dele. Aí cheguei lá um dia no patrão e disse, seu patrão, eu tô indo embora. Ele falou, vai pra onde? Eu disse, eu tenho uma dívida com Deus. Ah, tem nada, ele falou assim. Não, eu vou ser pastor, eu vou estudar. Não, rapaz, o que tu quer? Tu quer uma igreja? Eu construo a igreja, ele falou. Ele é muçulmano, né? Sim. Eu construo, tu prega e nós dois dividimos a oferta, ele falou. Eu falei, isso não entende nada. Eu vou embora. Ele falou assim, ó, eu vou dar uma coisa para você que você vai querer voltar para mim depois. Aquele carro que tu anda é teu. Eu falei, não, Deus já tinha falado que é meu. Eu vou te dar de presente para ti. E me deu aquele carro, uma Belina 2. Com ela eu fui no Peru, fiz a obra missionária, voltei, construí uma igreja lá, uma igreja grande, porque lá por causa do terremoto. Voltei e ainda vendi ela em Belo Horizonte, com a mesma Belina. Então, quando Deus fala com a gente, as coisas podem demorar. Mas se ele falou, é só seguir. Só esperar, né? Só esperar. Ficar no centro da vontade de Deus e a gente segue. Estamos aí. Eu tive o prazer com o pastor Cecílio Bernardino de abrir alguns projetos. Visitei com ele vários projetos. Abri o projeto Cuba, que é o projeto que mais ganha alma hoje. Nós já batizamos em água lá 230 mil vidas. Benção. Temos 640 missionários. Abri o projeto Haiti também. Nós já chegamos a ter 2.000 crianças, 4 escolas. Agora estamos num outro lugar com o pastor Lidnito Matias. Conheço os missionários lá, conheço o local. Atendo também a Venezuela, né? Atendo também Peru, todo ano a gente tem que ir lá. Já atendi o Nordeste. E já viajei bastante nesse mundão aí, né? Eu acho que está na hora de alguém tomar meu lugar. Você já quer descansar? Você quer ficar Não, eu quero atender o missionário. Eu não sou um sonhador assim. É Samuel. Você não quer você não quer ser presidente de Judeão? Isso nunca passou pela minha cabeça. Você não quer pastor de uma igreja? Não. Eu quero atender o missionário no campo. Aqui a gente tem muita gente no púlpito. As igrejas estão abarrotadas. Um tá pisando na costela do outro para subir. É muita gente que não recebe. Se chegar lá no campo, existe uma fome tão grande. Você abre a Bíblia para pregar, eles ficam horas. É gente que quer aprender. O cubano não tem livraria. Então, um deles ganha um livro. E ele fica assim no centro, lendo, e fica 10 ao redor, ouvindo o livro. Enquanto não termina, ninguém sai dali. A fome que tem da Bíblia. Sim. A fome que tem, enquanto que nós aqui estamos jogando a comida fora. Não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto desse pregador, nem desse cantor. Esse congresso para mim não é bom. Esse culto para mim eu não vou nele porque é culto de criança, adolescente. Eles lá, eles pagam um preço caro. Eles ficam dias. Eu cheguei no Haiti, estava um pastor chamado Titis. Ele e a esposa dele, embaixo de um pé de manga, era 5 horas da tarde. Um calor infernal. Porque o Haiti é quente demais. Eles queimaram toda a vegetação que existe. Porque não existe nem gás, nem energia, nada. Então, estavam dizendo assim, Deus, manda para nós um socorro. E nós chegamos assim, aí o peruano. Chegamos, o peruano, eu levei ele para levar ele para Cuba, não deu certo. Aí disse, pastor, o que eu faço? Leva de volta para a República Dominicana, para lá. Bom, chegamos lá. E estava esse Titis embaixo de uma árvore, com a família e uma igrejinha. Uma lona de plástico no chão. E o Senhor disse, é aqui que vai começar a obra. Hoje ele tem uma linda de uma igreja. Hoje a ONU ajuda ele.
né? Hoje temos várias igrejas que a gente construiu ali, muitas escolas. Hoje tem gente que está no Brasil, em outros países, que foram crianças que nós sustentamos lá. Sim. Ô, pastor Silas, eu queria assim, ó, ver e também não sei se pode ser dúvida de alguém. Parece que tá escasso, né? Essa confiança em Deus. Como é difícil você olhar para alguém e confiar, porque, tipo assim, ó, todos os testemunhos e de tudo assim, ó, que o senhor tá falando, tudo é confiança. Se eu não conhecer, se eu não confiar, tem um Como conhecimento esperar, também, né? Se eu não confiar. É. Como esperar se eu não confiar? Parece que a gente ouve, vai nos cultos e as pessoas não confiam. As pessoas não confiam que aquela palavra ali tem poder de colocar em prática e que Deus se responsabiliza. Tem uma coisa que me deixa muito triste hoje em dia, muito triste mesmo. É que você prega 365 dias na igreja. Você prega a Bíblia. Eu gosto de pregar a Bíblia, não gosto da capim seco, eu gosto de pregar a Bíblia. Chega uma pessoa na internet e prega uma heresia contra o evangelho e todo mundo vai atrás dele. É isso que tem muito hoje, né? Todo mundo vai atrás dele. Isso é uma coisa que me deixa muito triste. Outra coisa é a rede social hoje, ela está roubando a espiritualidade das pessoas. Tá. Ela está roubando a fé das pessoas. As pessoas não acreditam mais. Então, qual é a nossa oração hoje? Deus, faz milagre, porque milagre as pessoas precisam. Hoje a igreja está cheia de pessoas com problemas psicossomáticos, tanto no corpo quanto na alma. Que o ser humano é um ser tricotômico, espírito, alma e corpo, né? Seu espírito relaciona com Deus, sua alma com o mundo, né? O corpo está aqui. O corpo é como se fosse uma casca. A alma ela que me faz esse movimento. É um princípio inteligente. Nela está o sentimento, vontade e intelecto. E isso aí está sendo dominado pela rede social hoje. Sim. A rede social está destruindo a fé das pessoas. Jesus mesmo disse, quando voltar o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Hoje em dia a nossa maior luta é atrair a atenção das pessoas. Mas se a palavra não atrair, nada mais atrai. Não. O que as pessoas estão fazendo hoje na igreja? Elas estão pintando a igreja, elas estão fazendo jogo de luzes, elas estão fazendo show dentro da igreja, elas têm que fazer um show pirotécnico para atrair as pessoas a atenção. Quando que a atenção não pode ser atraída por isso aí? Tem que ser pela palavra. Pelo Espírito Santo. Né? O Espírito Santo, porque a palavra, ela é assim como o fruto sai da flor, o milagre sai da palavra. A fé é produzida pela palavra. A fé vem pelo ouvir. Outra coisa que antigamente, por exemplo, 1 Crônica 7,14, 2 Crônica 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Esse é um tempo em que você não tinha político do seu lado, você não tinha acesso à medicina, você não tinha acesso a ninguém da alta sociedade, ou ninguém que resolvia o teu problema. A solução era joelho. É você e Deus e mais ninguém. Era a igreja de antigamente. Hoje não. Hoje o prefeito é amigo, o doutor é amigo, o plano de saúde resolve. Quem corre atrás de Deus? Deus fica em último plano. Ninguém confia que o joelho hoje Deus é para a gente capaz. visitar na igreja, visita ele lá, dá bom dia, ou aquela caixa de primeiro socorro que a gente costuma ter dentro de casa, só usa quando se machuca. Hoje em dia a pessoa está angustiada, vamos na igreja, tem uma igreja lá, mas ele vai lá sem compromisso, ele vai lá com uma lista como se fosse no mercado, eu preciso disso, disso e disso. Tá? Nem agradece. Não, quanto é que custa? Ele pergunta quanto é que custa, entendeu? Porque na mídia, na rede social hoje, tudo tem um preço, a profecia tem um preço, a mensagem tem um preço, a visita pastoral tem um preço. Quando que não deve ser assim? Sim. Hoje em dia está difícil despertar a fé dentro das pessoas, porque hoje a rede social ela é o caminho. Hoje em dia você não usa mais a TV dentro da sua casa. Hoje em dia é o celular. Coisa mais difícil. Mais difícil é você ligar uma TV hoje. Né, escolher. E tipo assim, claro, eu sou dessa geração, né? Essa semana tá muito corrido pra mim, porque eu tô resolvendo algumas coisas. Mas assim,
E aí parece que quando eu não apareço, quando eu não mando o povo se erguer lá, eles cobram. Aí eles mandam mensagem, por que você... Eu falo, meu Deus, vocês acham que a minha vida é só ficar aqui mandando vocês se erguer? Eu mando vocês se erguer, vocês não querem se erguer? Se vocês começarem a ver mesmo direitinho, a gente colocar nossa vida em ordem, tipo assim, ó... Ai, como que dá muito dá muito trabalho a gente se converter dos nossos maus caminhos, entendeu? Então é o que eu falo pro pessoal. Então parece que eles pedem isso, mas parece que eles não sabem a fonte. E a gente tá falando, pega a Bíblia, vai orar, vai pro joelho. Parece que é uma ofensa quando a gente fala assim, vai orar. Aí eles querem a opinião. Aí eu falo assim, já orou? Vai orar? Nossa, mas eu quero sua opinião. Eu falei, minha opinião, vai orar. Ninguém quer pagar o preço. Ninguém mais hoje quer pagar o preço de ser um verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão hoje ele é taxado como um xiita, como vamos dizer, um radical, né? Santarrão, né? Eles taxam a gente de tanta coisa, mas na verdade, quem conhece a Deus e sabe o valor que é ter a presença de Deus, né? Quando a gente não tem, a gente sente falta, muita falta. O vazio é muito grande. Então, hoje em dia está difícil. Hoje em dia a igreja não está crescendo, ela está inchando. E um corpo inchado é um corpo enfermo. A igreja é um corpo. Cristo é a cabeça. Antigamente, você valorizava cada alma que se rendia. As famílias adotavam ela, ensinavam, passavam tempo ensinando a oração, ensinando Bíblia, procuravam rapidinho o batismo com o Espírito Santo para a pessoa se firmar. Hoje não. As pessoas vão para frente como se fosse um show, né? E você põe a mão nelas, vão para casa, a vida não mudou nada. Não mudou o vocabulário, não mudou o vestuário, não mudou a conduta, não mudou a prática, não mudou nada na vida da pessoa. Ela está ali como um membro de carteirinha, mas na verdade o céu está muito longe da sua vida. Hoje nós temos muita dificuldade em pastorear uma igreja. Se você for abusivo ou muito radical, eles não vêm mais, não querem mais saber. Eu, da minha parte, eu penso assim, eu estou no final da carreira. Eu sempre digo isso quando eu prego, eu estou no final da carreira. Eu não estou aqui para agradar ninguém, não, eu estou aqui para agradar a Deus. Sim. Então a gente prega o que é a palavra. Deus colocou no coração, a gente busca ela. A gente paga o preço no jejum, na oração, no estudo da palavra. Eu não vou chegar lá e dizer assim, eu vou passar um melzinho na sua boca, vai ser um amiguinho de Deus, você vai ser abençoado. Não, se está errado, vai pagar o preço. Agora, se está certo, vai receber a bênção. Então, hoje em dia, não está fácil. Não está. A igreja virou um comércio hoje em dia, na verdade, né? Ela virou um comércio. Hoje eu estava falando isso, hoje foi o dia de fazer rádio, né? Porque quarta-feira eu faço a rádio com meu sogro. Aí, no final, assim, meu sogro liberou, né? Para eu pregar. Aí eu estava falando que naquele tempo da igreja primitiva, ele crescia em número. É importante uma igreja ser cheia em número. Ali em Atos 2, no 45, ele vai dizer... No 41, quase 3 mil almas. E aí no 42 ele vai dizer o quê? E eles perseveravam. Na doutrina. Sim. Na doutrina dos apóstolos. Na comunhão. No partir do pão. E nas orações. Eles perseveravam. Então a igreja ela crescia em número e também crescia em qualidade. E aí, esses dias eu fui lá em Tubarão, e aí eu estava também meditando muito sobre o servo fiel e o mau servo. E o que me chamou a atenção foi que o mau servo é mau servo. Uhum. Ele não é servo infiel. Sim. Ele é mau servo. Uhum. Ele é mau. E ele não fala aos outros que o patrão dele, que o senhor dele está demorando. Ele fala para ele mesmo. E porque ele fala para ele mesmo, então ele fica... Tipo assim, ó, ele não é descrente, ele é crente. Ele até confia que vai chegar. Uhum. Que o senhor dele vai chegar, mas... Ele não faz mal. Ele não faz mal assim, né? O meu senhor tarda em voltar, né? Então, vamos aproveitar a vida aqui, né? Sim, aí leva a obra de qualquer jeito, aí leva o trabalho de qualquer jeito. Aí eles falam assim, Samira, você só prega isso. Eu falo assim, mas eu tô falando na Bíblia, foi Jesus que falou, não foi eu não tô inventando. Aí hoje eu falei isso na rádio, né? O poder da igreja. Eu amo o problema sério hoje em dia é que as pessoas estão dentro da igreja porque elas estão com medo do inferno. É verdade. Não porque amam a Deus. Há uma grande diferença eu estar na igreja porque eu amo a Deus, porque Ele mudou minha vida,
E outra coisa, eu estou na igreja porque eu tô com medo. Eu estou com medo do inferno. E tá vendo que Jesus está voltando. Ele é consciente do inferno, entendeu? Mas ele não ama a Deus como deveria. Ele não almeja o céu. Ele só quer fugir do inferno. Ele não vai fugir. Não, eu já tô falando, né? Essa semana mesmo, eu tô indo embora. Aí eles ficam assim, pra onde? Falei, Jesus tá voltando, já vai voltar, meu irmão. Vocês acham que não, é? Vai voltar, vocês querendo não, vai. Teve um amigo meu, teve um amigo meu que disse que ele escutou na internet ali, né, no Instagram, que uma pessoa disse que Satanás não existe. É a ausência de Deus. Mas a pregação dele é essa. Aí sabe o que eu falei pra ele, assim, quem foi tentado lá no deserto? Quem foi lá tentar Jesus lá? Aí ele falou pra mim, foi Satanás. Então, como é que Satanás não existe? Às vezes eu oro dizendo assim, Deus, o senhor não está sendo justo com a gente, não. É verdade. Eu falo assim, o senhor não está sendo justo, não. Sabe por quê? Porque nós somos homens, passageiros, pó, né? Somos cinza aí. Satanás é um querubim ungido. Olha a desvantagem, Senhor. Nós estamos lutando contra esse monstro aí, nós somos tão frágeis. Né? Essa desvantagem, o senhor tem que tirar ela para nós, né? Só que assim, ó, agora eu vejo assim, né? Como ele tem, como o senhor diz, né? Ele é um querubim, ele tem poder, ele né? não perdeu certos atributos. Só que assim, a gente orando, a gente lutando contra ele, a gente ainda tá ganhando bem dele. Tá ganhando, né? Tá ganhando. E quando a gente chegar lá no céu, a gente vai chegar como vitorioso. Não é verdade? Mas aí... Pegou? Aí você tem que dizer assim, ó, mas a graça de Deus é o que nos basta. Essa graça vem, ele nos veste com a armadura, né? Essa armadura, ela é resistente, ela resiste, ela é capacete da salvação, couraça da justiça, escudo da fé, espada do Espírito, os pés calçados com a sandália do Evangelho. Quer dizer, ele não tem isso, nós temos. Só que para você ter essa armadura, você tem que ter vida com Deus. Tem que buscar. Tem que lutar muito. Você tem que ter vida com Deus, porque ele pode vestir você todos os dias com essa armadura. Só que se você não orar, não tem armadura. Se você não jejuar, não tem armadura. Se você não ler a Bíblia, você não tem armadura. A Bíblia deve ser o pão diário. Porque assim como o espírito se alimenta pelo ouvido, a alma se alimenta pelos olhos, o corpo se alimenta pela boca. A gente cuida muito do corpo, mas a gente não cuida da alma. Alguns. Porque a alma se alimenta pelos olhos. Tudo que eu vejo, tudo que eu assisto, eu estou alimentando a minha alma. Tudo que eu ouço, porque quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Não é a orelha, é o ouvido. É a consciência. Aqui no meu espírito tem duas coisas, fé e consciência. E tem gente com a consciência cauterizada. Não sente mais o pecado para ele, tanto faz como tanto fez. Ele toma a Santa Ceia, mas ele gosta de droga. Ele toma a Santa Ceia, mas vive no motel. Ele toma a Santa Ceia, mas vive adulterando. Sua consciência, ele não ouve mais a Deus. Você não para ouvir a Deus. Por que às vezes Deus leva você para o deserto? Um deserto de enfermidade, um deserto de escassez financeira, um deserto no casamento. É para que você para ouvir a Deus, porque no deserto não tem distração. Não tem. Ele diz em Oséias, eu atrarei vocês ao deserto e falarei ao coração, porque aqui onde vocês estão é festa, festa e festa. Não vai nem então eu vou atrair. Então, às vezes, a minha sogra diz assim, ó, às vezes a gente quer ser mais bonzinho do que Deus. Quando o camarada está sofrendo, você vai lá passar uma flanelinha. Coitadinho, Deus está sendo tão injusto com você. Você vai apanhar também. Apanha. Vai pegar a prova. Não põe a mão em cima de quem Deus está dando umas guardas. Deus está tratando com aquela pessoa. Não seja melhor do que Deus. Deixa Deus trabalhar. Nossa, agora que começou a pegar pizza, já está acabando, Samira. Meu Deus do céu. Vou orar pela vida do Pedro. Agora que a galera tá começando a pegar uma pizza, já tá acabando, pastor. Nos perdoa, foi tão bom, tá sendo tão bom. Voltamos outro dia. Vivo. O que vocês acham? Vai ter que começar a fazer ao vivo, porque olha... Porque não dá, já é o segundo que... Meu Deus. Limite, não... Tem horário, tem limite aqui? É 1 hora, pastor. Já passou 1 hora? Já. Olha só. Já passou 1 hora. O senhor vê. Já era pra ter acabado. Pastor, agora eu vou fazer a última pergunta para o senhor. O que é Deus para você? Bom, Evangelho de João, capítulo 1, é o livro que a gente ensina o crente a ler o primeiro da Bíblia, o Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Numa frase, se você tirar o verbo, a frase fica sem sentido. Se você pegar o verbo dentro de uma frase e tirar o verbo, fica sem sentido. Ele era o verbo. Se tirar Jesus da tua vida, se tirar Deus da tua vida não tem sentido. Deus é o sentido da nossa vivência. O ser humano nasceu com um vazio, tamanho de Deus. Então, como ele não tem Deus, ele procura enfiar um carro novo, droga, prostituição, bebida, amigos, festa. Mas aquele vazio continua sendo vazio. Aí quando você aceita Jesus, diz assim, você gostaria de aceitar Jesus? Como é que ele diz? Como é que faz a pergunta? O único e suficiente Salvador da sua vida, ele é o único que preenche o vazio. Então, Deus para mim é o sentido da minha vida. Porque eu já experimentei tudo nessa vida. Já andei armado, já trafiquei, já usei drogas, já bebi, já prostituí, já fiz tanta coisa. E o que fez o sentido para mim viver? Quando Jesus entrou na minha vida. Então a pessoa nos assiste agora, quem sabe, está nessa vida miserável, né? A gente hoje, a pessoa talvez para num podcast desse aí e diz assim, poxa, vou escutar. A pessoa não tem sentido de vida. Por que as pessoas se suicidam? Porque elas perderam sabor pela vida. Não tem mais sabor. O dom mais precioso que Deus deu para nós chama-se vida. Se você pegar uma formiguinha aqui e tentar matar, ela vai correr. Ela corre da morte. Qualquer coisa corre da morte. Ninguém quer morrer. Mas o pecado faz com que venhamos a morrer. Só que o crente, ele não morre. O crente muda de endereço. Glória a Deus. Está aqui e vai morar lá em cima. É isso aí. Se a gente dormir e não acordar, Jesus vai dizer assim, vem tomar café comigo hoje. Glória. A mesa já está pronta, pastor. A mesa já está lá só esperando. Tá bom. Samira, faça os seus agradecimentos. Pare de falar com o Júnior, pelo amor de Deus. É porque é tudo que a gente está conversando e eu falo para eles, eu estou indo embora. Só isso que eu tenho para dizer. Me aproveita. Daqui a pouco, ó, vocês vão pensar aí, ó. Já é. Olha, quando chegar no meu velório, o que acontece? Não quero ninguém de preto assim, não. Todo mundo feliz que eu não vou estar nem aí pra vocês, tá? Eu vou estar lá na glória, andando na rua de ouro, vocês vão estar aí, ó, tudo sofrendo aí. Não, tudo se matando aí. Para com isso, Samira. Não, se eu for antes, né? Se eu não fizer parte do arrebatamento, mas eu tô indo embora. É isso aí. Já Pastor. deixei até aqui gravado. Bom, eu agradeço o convite, agradeço a cada um de vocês. A gente podia conversar mais, mas tá bom. Outro dia a gente volta. É isso aí. Eu estou me autoconvidando já. Vai ter a parte 2. Tá bom, então. Deus abençoe todos vocês, Deus abençoe nossos telespectadores. Aceita Cristo como teu Salvador, abraça Ele, deixa Ele entrar na tua vida, experimenta-lo, né? Experimentar Ele é muito bom. Isso aí é uma experiência única na vida do ser humano. Deus abençoe a todos. Amém. É isso aí. Para você que ficou até agora, muito obrigado. Essa entrevista foi maravilhosa. Eu adorei, eu amei. Eu amei também. E para você que ficou aí, não esquece de deixar seu like, curtir, comentar, tudo que você tem direito. E que Deus abençoe a sua vida, a sua semana, que seja maravilhosa. É isso aí. Tchau para vocês.